Prezado Padre José Edilson, a quem agradeço o convite para mais uma vez estar aqui na minha capelania, posso dizer isso, né, Padre José Edilson? Capelania pessoal ligada diretamente ao bispo diocesano, onde com muita fé e piedade os fiéis participam da missa tridentina, em comunhão, plena comunhão com o Santo Padre, Papa Francisco, a Santa Igreja Católica. Quero saudar também o caro diácono Adalberto, me assiste também o Padre Zé Edilson nesta Santa Missa. Gostaria de me deter, caros irmãos e irmãs, no Evangelho proposto nesse 18º domingo, tempo comum, na liturgia própria da missa tridentina, reflexão de Mateus, capítulo 9, versículo 1 ao 8º. Texto esse que destaca para nós o tema do perdão dos pecados. A autoridade exercida por Jesus, nós podemos perceber muito bem no Evangelho proclamado, é a autoridade que vem do alto, do Pai, de perdoar os pecados. É o sinal do poder de Deus na terra. Por isso, o constrangimento dos fariseus e doutores da lei. Quem é este que diz que pode perdoar os pecados? Eles sabiam muito bem, só Deus pode perdoar os pecados. E, diante dessa presença de Jesus, o Emanuel, Deus conosco, e o fechamento do coração daqueles que deveriam, mais do que ninguém naquele contexto próprio, estarem preparados para reconhecer o Messias esperado, o Filho de Deus, humanado, aquele que se encarnou no seio virginal de Maria. Eles não conseguiram, dada a cegueira do orgulho humano, da vaidade. Mas Jesus, então, ele, neste trecho do Evangelho, ele nos ajuda a refletir sobre um tema importantíssimo para a nossa caminhada de fé. A libertação integral do pecado e todo o mal que nos paralisa. Pecar é fracassar na meta. Pecar é nos distanciar de Deus. E quando falamos do pecado e do mal que nos ronda, não podemos deixar de refletir sobre a lei do Senhor. Temos que pensar na lei de Deus. O caminho que o Senhor nos propõe pedagogicamente. Mas a lei, meus irmãos e irmãs, sem menosprezá-la de forma alguma, a lei julga, ela pune o mal. A lei tem que ser observada. Precisamos expiar nossas culpas. Sempre recordando no caminho, quando nós percebendo que através do milagre que Jesus realizou, do diálogo, da reflexão de Jesus, Jesus que sonda o coração daqueles que o questionavam e até o criticavam, Jesus, ele veio nos transmitir uma mensagem libertadora, verdadeiramente transformadora. Deus é misericordioso. Deus perdoa o pecado. Não confundamos Deus com a lei. A lei é pedagogia divina para nos alertar sobre o pecado. Deus não é a lei, mas Ele criou para cada um de nós, para que não nos afundemos no fracasso do mal. Por isso que Deus, por amor a nós, nos indica o caminho da salvação no cumprimento da lei, dos mandamentos. O próprio Jesus diz, eu não vim abolir a lei. Eu vim para que se cumpra corretamente, não de uma forma formalista, indiferente, não um seguir a lei só de aparência, mas de coração. Os esforços, o empenho de cada um de nós de acolher a mensagem sempre verdadeiramente libertadora, salvífica do Senhor. Então Jesus veio ao mundo
para anunciar, proclamar o perdão de Deus, a misericórdia de Deus. E Jesus fala, antes de realizar o milagre, reparem bem, em outras passagens bíblicas também, os seus pecados estão perdoados. Não existe milagre maior que acontece a todo momento do sacramento da confissão. Não vamos ficar procurando aí sinais, tantas coisas. O milagre está acontecendo a todo momento na nossa vida, quando, através do ministério sacerdotal, podemos ouvir: vai em paz, teus pecados estão perdoados. Quer milagre maior do que esse? A Eucaristia. Então, estamos cercados do milagre de Deus, do amor, da misericórdia de Deus. Então, Jesus veio para trazer a humanidade, para acolher o perdão do Pai. Por isso, ele fala muito da conversão, Jesus. Para suscitar em nossos corações conversão. Reparem bem que Jesus, quando iniciou sua pregação, sua mensagem, falou do perdão. Convertei-vos. O grande precursor, conversão, batismo de penitência, buscar a conversão. Diante da nossa realidade frágil, o próprio Jesus, ele assume nossa culpa. Jesus, a lei julga, a lei condena. Jesus não, ele é o grande juiz, mas ele absolve. Ele não condena, ele perdoa. Ele não veio para punir, ele expia os nossos pecados. Ele morreu na cruz, com seu sangue redentor, nos lavou, nos purificou nossos pecados. Ele na cruz diz: Pai, perdoai-lhes, não sabem o que fazem. Até hoje, nós somos assim, não sabemos muitas vezes o que fazemos, porque nos falta acolher profundamente a mensagem salvífica do Senhor. Então, Jesus absolve, ele perdoa, ele liberta. A lei justamente condena as transgressões, porque é preciso ter clareza nesse aspecto, o que é certo e o que é errado. Já no livro do Gênesis, quando entrou a desarmonia no mundo, simbolicamente, o tomar a ciência do bem e do mal, é a humanidade querendo decidir, se apropriar daquilo que é próprio, que é de Deus. O que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim, o que é justo e o que é injusto. Deus é que nos diz, ele nos criou. Então, Adão e Eva, tomando o fruto da ciência do bem e do mal, essa mensagem que ele, na rebeldia, na soberba, eu quero decidir o que é certo e o que é errado. Eu quero decidir o que é bom e o que é ruim. E aí entrou a desarmonia no mundo. Até hoje nós enfrentamos essa tentação. Até hoje tocamos o fruto da ciência do bem e do mal, como nós vemos uma sociedade perdida, até na realidade eclesial. Eu quero decidir o que é certo e o que é errado. Na nossa soberba, no nosso orgulho. Então a lei condena as transgressões e Deus perdoa. Jesus vem trazer uma justiça superior. A lei não é abolida, mas entra no mundo a misericórdia do Pai em seu Filho Jesus. No milagre que Jesus realizou hoje, uma pessoa paralítica. O que é a paralisia? A paralisia interior, espiritual, a incapacidade de caminhar, de amadurecer na fé, de progredir na conversão, na mudança de vida. Precisamos pedir muito ao Senhor, milagre da libertação da paralisia. E não se refere principalmente ao aspecto físico, mas a tantos tipos de paralisia que está nos afetando, nos impedindo de progredir, de crescer na caminhada de fé. Então, esse grande milagre, Jesus reconstrói
a humanidade nova, reconstrói um homem novo, uma recriação. Quando Deus criou o ser humano, o mundo, e que, na realidade do pecado, de uma certa forma, as expectativas do Senhor foram frustradas pela liberdade equivocada do ser humano. Então, mais uma vez, Deus reconstrói em seu Filho Jesus a humanidade com os milagres, sinais claros dessa presença do Filho de Deus no mundo. Se temos alguns milagres marcantes, são muitos, só quero mencionar alguns. O centurião, por exemplo, que nos faz redescobrir o sentido da fé. Jesus fala para todos que ouviram ele mesmo: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, basta uma só palavra. E Jesus fala: eu não vi fé como essa em Israel. Um pagão, um soldado romano, um serviçal do Império Romano, e que até hoje, na liturgia nossa, São Paulo VI, quando apresenta a hóstia consagrada, nós dizemos: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Peço desculpas, acho que também, na mesma forma, no rito tridentino. Tal a força, a importância de nós refletirmos sobre a verdadeira fé. Acontecer esse milagre que desperta uma fé autêntica, confiante, de entrega. Também aquele milagre acontecido, a cura da sogra de Pedro, e aí que ela se coloca a servir, uma febre que a prostrava. Quando Jesus toma pela mão, ela passa a servir. Quando o Senhor nos toma pela mão, a febre da apatia, da indiferença, do desânimo, do medo, nos toma pela mão, Senhor, através do seu perdão, sua misericórdia, passamos a servir. Todo milagre nos traz uma mensagem importante. Isso, o verdadeiro milagre nos faz reavaliar nossa vida, nossa caminhada. Senão, não é milagre. Alguma cura, algum sinal, mas um milagre transforma vidas. Lembremos quando Jesus estava caminhando, se aproximando da região que era bem conhecido desde a infância. As pessoas, pelo seu orgulho, pelo seu preconceito, não aceitaram o Senhor. Diz o texto, ali Jesus não realizou muitos milagres, somente algumas curas. Por quê? O milagre profundo, transformador do coração, não poderia acontecer porque os corações estavam fechados e endurecidos. Uma vez eu li um texto, uma coisa muito interessante, de um homem meio incrédulo, que foi observar as pessoas caminhando, passando pela gruta de Massabielle, a gruta de Lourdes. Ali é um sinal do milagre de Deus através da intercessão de Nossa Senhora. Cada aparição reconhecida pela Igreja Católica de Nossa Senhora tem uma mensagem. Fátima, da conversão. Lourdes, as curas, sinais do amor de Deus. E estavam passando muitas pessoas, cadeirantes, tantos. E o que causou admiração àquele homem meio incrédulo, meio racional? Não os sinais, as curas, mas ver aquele povo, grande parte, passando pela gruta e continuando o seu caminho, mantendo sua fé, sem ter recebido talvez a cura que esperavam, porque a cura maior aconteceu na vida daquelas pessoas. Continuaram com sua fé, sua confiança em Deus, sua entrega, mesmo não recebendo, numa expectativa humana, talvez uma cura que estavam querendo. Homens de fé, mulheres de fé. Então aquilo causou grande admiração na vida daquele homem. Por que nós buscamos
a Deus, quando nós ouvimos falar de vamos a um santuário, vamos falar de algum sinal, só o mero interesse, conquistar alguma coisa, ou para crescer na fé, para experimentar o milagre da confiança em Deus, da entrega nas mãos de Deus. Esse é o maior milagre que pode acontecer em nossa vida. E como eu disse, o milagre da vida nova, que é essencialmente o perdão. A lei nos crucifica no nosso mal. O perdão nos desperta e nos leva para casa. O milagre maior é a ressurreição do coração. Lázaro, Jesus ressuscitou, mas depois ele, seguindo o curso da natureza humana, ele encerrou sua história terrena. Agora o milagre da transformação dos corações, esse perdura. Perdoar é nascer, e fazer nascer a vida imortal. Essa é a verdadeira vida imortal, que é a salvação. A vida de Deus, pelo amor que recebemos do Senhor. Perdão é a experiência de um amor maior do que o mal. E mostra quem realmente Deus é. Não um Senhor poderoso, onipotente, Ele é onisciente, mas um Deus que se volta para nós, que nos ama incondicionalmente, como nos mostra Jesus no Filho Pródigo, que espera por nós. Perdão é parte integrante do anúncio da morte e ressurreição de Jesus. Isso nos prova também as mensagens, reflexões do apóstolo Paulo, na experiência de ter resgatado na sua vida. Ele que era um fariseu, observante, muito empenhado, quase de uma forma, de um radicalismo muito grande no cumprimento da lei, segundo o pensamento farisaico, ele também encontrou o grande milagre na sua vida. Ele se encontrou com Jesus e tudo mudou na vida dele. Então, que essa experiência aconteça na vida de cada um de nós. Por exemplo, ali, naquele acontecimento dramático da desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, as palavras de Deus para Adão, isso deve ressoar em nossos corações. Onde estás? Onde você está? Em que realidade você está? Isso é uma pergunta que Deus faz a nós. Podemos estar na escuridão do pecado, perdidos, desorientados. Quando Deus chega para Adão e diz, onde estás? Porque o homem não estava mais no seu lugar. O ser humano não estava mais próximo de Deus. Se afastou de Deus com o seu pecado. Onde nós estamos agora? Estamos aqui na igreja, casa de Deus, claro, mas nosso interior, nossa realidade, estamos próximo ou longe de Deus? Quando estamos longe de Deus, estamos longe de nós mesmos. Estamos longe dos irmãos dos outros. Nós não nos reconhecemos na nossa realidade como imagem e semelhança de Deus, que fica ofuscada pelo pecado. Então, a vinda de Jesus é para restaurar a nossa dignidade perdida, para sermos realmente imagem e semelhança de Deus. O lugar do ser humano é próximo de Deus. Então, quando somos perdoados, nos reencontramos. Nosso lugar no mundo. Como importante, nosso lugar, nossa identidade. Estamos aí numa humanidade perdida, às vezes estamos perdidos na nossa família, nos dramas familiares, nas situações em que nossas famílias estão, em realidade, situações contrárias ao projeto de Deus. Onde está a sua família? Onde você está? Nos apegos, no egoísmo, na idolatria, na infidelidade? Isso é perder-se. O perdão nos faz nos encontrar com Deus. Pecado é divisão e morte.
O perdão restabelece a comunhão e a vida. Quando Deus nos pergunta, onde você está? E nos arrependemos e pedimos perdão, aqui estou, Senhor. Quero estar próximo de Ti. Quando nós fugimos, não reconhecer nosso pecado, nosso erro, Deus nos procura, fugimos dEle. E aí, perdemos nossa identidade. E Jesus, Ele assumiu a condição humana, foi entregue pelo Pai a Ele, poder de legislar, julgar, fazer justiça através do perdão. E a nossa missão como igreja, acolhendo o perdão, nós somos pecadores reconciliados, é para dar esse testemunho, libertar de nossa paralisia. Hoje, Jesus, Ele se volta para um homem paralítico e diz, levanta-te, teus pecados são perdoados. Precisamos ouvir isso. O paralítico simboliza o peregrino impossibilitado. Santo Padre, o Papa Francisco, nos prepara para o jubileu com o tema Peregrinos de Esperança. Aquele que alimenta a fé na esperança caminha. O pecado obstrui o caminho. O pecado nos faz paralisar, nos imobiliza. A vida é movimento. A imobilidade é o rigor da morte. Por isso, quando buscamos o perdão de Deus, caminhamos. Procuramos crescer. A paralisia é justamente o sinal de que precisamos ser libertados. A lei nos lembra da paralisia do pecado. A lei é boa, tem seu lugar, porque nos faz lembrar que transgredimos o amor de Deus. Mostra o mal como tal, para que não nos enganemos. A lei é pedagoga, nos leva a Jesus. A lei condena, Jesus perdoa. Uma vez perdoado, caminhamos. Uma vez perdoados, nosso comportamento é pautado na palavra de Deus. O perdão nos leva, nos impulsiona, nos faz crescer. O perdão nos liberta dos fracassos. O pecado nos faz fracassar na vida. O pecado nos consome, tira nossas energias, a graça do Senhor. E quando reconhecemos, Senhor, sou um pecador. Quando Deus pergunta, onde você está? Estou aqui, Senhor. Minhas misérias, minhas fragilidades, mas eu quero continuar assim. Então o amor gratuito de Deus nos perdoa. E assim retomamos nossa relação com Deus. O pecado rompe a relação com Deus. O perdão de Deus reata essa relação. E nós nos sentimos amados. Sentimos amados por Deus. E Ele até nos perdoa antes de pedir perdão. Como Ele fez, por exemplo, em muitas passagens bíblicas. Mas perdoar tem a ver com doar, para que a gente se reencontre. Quando a gente não aceita o perdão de Deus, quando não perdoamos, desculpe o termo, é como se tivesse uma relação de pagar, não de doação, como meretrício. E nós não queremos viver nessa realidade. Somos perdoados sem mérito algum. E os escribas, um outro detalhe interessante, eles pensaram consigo mesmo, tramaram consigo mesmo. Quando você começa a ter esses pensamentos, que é maldade, é orgulho, é fechamento, isso é muito interessante para a gente refletir, porque às vezes caímos nessa armadilha. Falar consigo mesmo é abortar o diálogo com Deus, diferente de Nossa Senhora. A senhora não falava consigo mesmo. O que ela fazia? Guardava no coração, aberta à vontade de Deus. Já os escribas e fariseus se escondiam nesse falar consigo mesmo, alimentando o seu egoísmo, suas possessividades. Será que nós estamos assim?
ao invés de guardar no coração, levando a refletir sobre os acontecimentos para que possamos reavaliar nossa vida. Estamos conosco mesmo remoendo esse egoísmo, esse apego, e aí começamos a nos defender e a atacar, nos vitimizando, sempre o erro dos outros. O que eu fiz? O que eu fiz de errado? O que eu deixei de fazer? Por que estão fazendo isso comigo? O guardar no coração é: Senhor, dai-me discernimento, reconheço o meu erro, reconheço o meu pecado, reconheço a necessidade da minha mudança, da transformação. Senão continuamos como os fariseus e doutores da lei, na ignorância e na maldade. Perdemos a grande oportunidade de experimentar o amor do Senhor. Então, não fiquemos remoendo conosco mesmos, guardemos o coração, sempre reforçando a certeza do amor de Deus, como fez Nossa Senhora. Não atacando, não nos vitimizando, nem nos escondendo, nem querendo nos defender sempre. Reconhecendo nossos erros. Pensar mal, como diz Jesus, estão pensando mal em vossos corações, são próprios os corações fechados, endurecidos, porque não reconhece Deus, o amor que justifica, que absolve, que perdoa, e confunde a lei que julga, condena e pune com Deus. É contra a essência de Deus. Deus é perdão, é caminho de vida. Deus ilumina a nossa ignorância, vence nossa maldade. Não vamos ficar agora arquitetando o mal. Vamos nos libertando de tudo isso, para guardar no coração e nos convencer do amor de Deus, do amor que nos restaura, que nos liberta. Peçamos nessa Santa Missa o perdão que desbloqueia a paralisia que ainda temos. E libertemo-nos desses sentimentos interiores que não nos fazem enxergar a nossa realidade. E nos levantemos em ressurreições contínuas, milagres verdadeiros na vida de cada um de nós, através do perdão. E aí caminhamos, não vamos fugir, caminhamos para Deus que nos procura, e que através do amor dele, nos traz a redenção, a libertação. Amém.